Gente, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Cada um às vezes ouve, escuta, vê o podcast em um horário diferente, né? Agora a gente está começando essa segunda temporada do nosso podcast Consciente com o Seu Eu. Eu fiz um vídeo, um vídeo onde eu falo sobre o depoimento pessoal, meu desenvolvimento, para a gente dar início a esse podcast para que vocês se humanizem, sabe? Que vocês saibam que eu também já tive aí desse lado, que a gente está nesse processo de expansão, não existe ninguém totalmente evoluído aqui, que a gente está evoluindo. Então eu espero que, se vocês não viram, super compensa ver. Eu sou suspeita porque eu vejo tudo que eu coloco, mas realmente super compensa ver. Você não vai perder em nada. E hoje eu vim falar um assunto que é um pouco assim difícil de lidar, pelo seguinte: o seu âmbito familiar. Vamos falar sobre o âmbito familiar hoje. O quanto ele pode ser tóxico para você, o quanto ele pode te deixar para baixo, fazer com que sua frequência caia, fazer com que sua vibração caia, sabe? Como que consegue te deixar de uma forma não muito bem, mas como que a gente consegue não dar tanto poder a isso? Porque a gente consegue colocar limites, né? Por exemplo, na Bíblia mesmo fala sobre honrar pai e mãe, tá? Mas até que ponto esse honrar? Porque na própria Bíblia também fala para os pais não irritarem os filhos. E aí? O âmbito familiar, quando se trata de pais e filhos, né? Às vezes pega um pouco pelo seguinte: a questão às vezes alguns pais são muito tóxicos na questão de eu mando, você obedece. E não é bem assim, né? Isso vem desde criança. Eu consumo muito conteúdo de criança, porque eu trato crianças, eu trabalho com crianças e é algo que eu curei em mim, né? Minha criança interior. Então, eu acho muito válido isso. Quando a gente nasce, a gente está crescendo, coisas saudáveis que a gente faz, nós somos podadas. Por exemplo, falar não, ou então falar que não quer abraço, não quer beijo, tem que dar porque é visto como falta de educação, como um menino não é educado, e não é o limite, né? E isso a gente vai crescendo, e na hora que a gente chega na vida adulta, muitas das vezes, a gente acaba tendo uma relação tóxica com o nosso pai, com a nossa mãe, e às vezes a gente está nesse processo de expansão. Eu digo porque eu já tive uma relação com minha mãe onde a gente não se dava tão bem. Hoje a relação com minha mãe é 1000% melhor. Mas eu já estive num lugar ali onde a minha relação com minha mãe era terrível. A gente não tinha comunicação, a gente não se respeitava. Era uma coisa assim, realmente triste. Ainda mais tido hoje a relação maravilhosa que a gente tem. Mas como que a gente vai manter isso? Manter essa vibração boa? Às vezes você mora dentro da casa da sua mãe, você tem uma certa dependência financeira, fora a emocional, que a gente tem uma dependência emocional dos nossos pais. Inconsciente, a gente quer a aprovação do pai e da mãe o tempo todo. Por mais que você brigue, que você fale, minha mãe me estressa, meu pai me irrita, mas você quer a aprovação do seu pai, você quer a aprovação da sua mãe, você quer assim que ele fale, nossa, parabéns, filho. A gente tem essa coisa, sabe? E eu digo porque hoje, quando minha mãe fala que está orgulhosa, quando eu vejo os olhos da minha mãe brilhando, meu pai me ajudando, isso pra mim, sabe, é algo assim que faz bem pra gente. Então, de uma certa forma, a gente espera essa aprovação do pai, da mãe, e às vezes acaba que é tão conturbado a relação, a convivência, que acaba não tendo. Mas aí como que a gente, que já está nesse processo de desenvolvimento, consegue manter essa boa frequência? Porque é o seguinte: o nosso pai, a nossa mãe, os terceiros, irmãos, qualquer pessoa só vai conseguir nos atingir se a gente der poder a eles. Não importa, tem que honrar pai e mãe, mas você também tem seu limite. Eu repito, você não tem que aceitar tudo. Eu trabalhei com uma pessoa, uma cliente, que ela tinha uma dificuldade imensa em colocar limites com o pai dela. O pai dela era extremamente tóxico. Ele só não chamava ela de burra porque ele não usava essa palavra, mas ele fazia diversas coisas, falava diversas afirmações, coisas que levavam a isso. Tipo, você não consegue isso, você nunca consegue, você não desenvolve, você não passa nisso, sabe? Então, entende?
Como que a gente mantém essa vibração? Limite, gente. Limite. Tem que botar limite. Não tem essa, tem que honrar pai e mãe, mas para quem gosta da Bíblia, gosta de citar a Bíblia, né, que a gente está num país muito cristão, lá também tá falando, lá, não irrite seus filhos. E aí? Limite. Mas como que a gente impõe limite estando dentro da mesma casa, dentro do mesmo ambiente? Às vezes dependente financeiro, como eu já disse, a dependência emocional já é vista ali, já é viva ali. Como que a gente faz isso? Trabalhe assim. A gente não consegue resolver o problema do outro, a gente não consegue resolver o outro, a gente não consegue mudar o outro, curar o outro. Trabalhe assim. E como você vai fazer isso? Olha, se você tiver um dia que você está vendo que seu pai e sua mãe estão muito estressados, se recolha no seu canto. Evita aquele atrito. Por quê? O desequilíbrio do outro é do outro. Então, se o seu pai e sua mãe estão estressados, às vezes é até o próprio relacionamento deles que estão desgastados e acaba trazendo isso para os filhos. A gente evita esse embate, sabe? Esse bater de frente. Por quê? Aquela energia vai acabar minando a nossa frequência. Vai drenando, a gente vai ficando estressado, sabe? Eu tive uma época que chegar em casa para mim era um tormento. E eu preferia ficar no trabalho, preferia ficar na rua, preferia fazer qualquer coisa. Mas eu não ia para casa, não gostava. Por quê? Era cansativo e acaba puxando mesmo. Isso acaba deixando a gente de forma negativa. Mas aí como que a gente faz? Evita esse bater de frente. Mas não dá, eu preciso, né? Faça o seu. O seu que eu falo é fazer o seu movimento, fazer a sua melhora, o seu movimento de melhora. Às vezes você tá lá, você acaba brigando, deixa a pessoa brigar sozinha, ignora. Porque a gente tem essa questão da reação, a gente é muito reativo. Então a pessoa falou, você vai, pá, já manda de volta. E eu sei, eu que sou a pessoa, eu sempre falo quão reativa eu sou, que é algo que eu trabalho em mim, essa questão da reatividade. Eu sei como é difícil você segurar, mas é aquilo que eu falo, conta até 10 e sai de perto, ignora, então dá uma resposta mais branda, mas tudo tem que ser, de uma certa forma, equilibrado, e o equilíbrio tem que começar da gente. A Elaine Euride sempre fala, seu pai não tem poder de te desequilibrar, sua mãe não tem, é porque a gente dá poder. É lógico que uma coisa ou outra vai te afetar, mas você vai deixar ser afetado ali até que ponto? Às vezes tem muita questão da reciprocidade, o pai manda e o filho obedece, não, e tem uma troca, gente, é uma troca, não existe, não é uma hierarquia, sabe? Não. Você deve respeito, como eles também devem respeito, então é uma troca. Às vezes você faz N coisas pro seu pai, pra sua mãe, eles têm aquela, não sei como, repetindo, né? Não sei como é o seu âmbito familiar, mas você tem aquilo, você vai fazer isso. Aí às vezes você tá precisando de uma coisa e você não recebe. Isso, o que acontece com você? Você fica assim, nossa, eu fiz tudo que eu podia, a pessoa nem me deu de volta nada, o mínimo, sabe? É reciprocidade. Reciprocidade é uma das leis do universo. Aproveito para falar sobre reciprocidade para você se inscrever no canal e curtir o vídeo, que isso é uma reciprocidade, é um conteúdo que está indo e você está fazendo um gesto, um mínimo, sabe? Isso é reciprocidade. E uma coisa que eu sempre falo, o desequilíbrio do outro é do outro. Mas a gente tem que ter um filtro, a gente tem que começar a entender como que a gente evita daquilo chegar na nossa energia. É exatamente isso, se trabalha. E você pode começar a impor seus limites, pode sim. A pessoa vai com você até onde você permite que ela vá. Se a pessoa não respeita seus limites, não é uma pessoa boa para você ter por perto. A gente sempre fala, independente de qualquer lugar, amizade, relacionamento, âmbito familiar, que é o que a gente está falando aqui agora, no trabalho, a pessoa tem que respeitar o seu limite. Nós somos seres individuais, nós temos limites. Tá tudo bem você não tá bem naquele momento, você não querer conversar naquele momento, você querer ficar no seu canto naquele momento, sabe? Então, como que a gente pode manter essa vibração? Se trabalha. Eu não sei como. Entre em contato. Manda mensagem no meu privado que a gente vai trabalhar juntas. Ou então procure alguém que você se sinta à vontade. Mas eu sei como é difícil fazer isso sozinho. Eu sei mesmo. Como eu disse, eu já tive desse lado. Eu tive minha relação com minha mãe. Era assim, extremamente desgastante. E hoje minha relação com minha mãe não tem nome para definir. É a cura, né? Como eu sempre digo, quando você se cura, você cura as pessoas ao seu redor. E é um processo, não vai ser de um dia para o outro, não é assim. Nós somos como se fosse um HD de computador, a gente tem uma programação aqui, então você vai ter que reprogramar. Não é simplesmente apagar e colocar de novo, não. Uma reprogramação que demanda um tempo, demanda um esforço, demanda um movimento.
Mas de verdade, para vocês entenderem como manter essa vibração, vai se trabalhando, se colocando menos em situações que vão causar desgaste, sabe? E repito, eu não sei como que eu vou fazer isso. Tem conteúdo gratuito no YouTube, tem conteúdo pago em plataformas, tem outras redes sociais, então você consegue, você só tem que querer. E no mais eu digo que realmente o seu movimento, a sua mudança vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você se cura, você cura as pessoas ao seu redor. No próximo vídeo a gente vai falar de outro assunto, outra abordagem. Eu espero que faça sentido, porque realmente eu sei como é ter um âmbito familiar um pouco tóxico. Muito tóxico. E saber que hoje eu tenho um dos melhores. Minha família sempre foi muito acolhedora, mas a minha relação direta com minha mãe sempre foi muito conflituosa. Então, eu sei o que é estar desse lado, eu sei que pode não, que vai dar certo se você decidir isso. Um grande beijo e até mais.